Regressão de memória é um recurso técnico da psicologia que permite que o consciente se movimente em direção ao passado e reconstrua a história. São 4 tipos de regressão: regressão à infância, regressão ao nascimento, regressão à vida intrauterina e é o que nós chamamos de registros transpessoais. O que nós percebemos ao longo desses 30 anos de trabalho é que, de um modo geral, as pessoas precisam de regressão à infância, a quase totalidade. Mas a chamada regressão transpessoal, que aborda símbolos da história da humanidade, essa regressão só é indicada nos casos em que a causa de um sintoma, como depressão ou síndrome de pânico, não é encontrada no histórico de vida pessoal. Então, quem avalia a necessidade da regressão é o profissional. Em alguns casos específicos, em situações de parto, situações de risco, por exemplo, parto, né, que tenha risco de morte para a mãe ou para o bebê, é necessário reprogramar. Vida intrauterina, por exemplo, se a gestante for espancada pelo marido alcoólatra durante a gravidez, o bebê pode desenvolver uma epilepsia. São casos que há necessidade de fazer a regressão à vida intrauterina. Na regressão, nós vamos focar mais não a situação que ocorreu, mas a interpretação que foi feita. Por exemplo, se uma criança passa uma noite de terror achando que tem um monstro na janela e depois se descobre que é a sombra das folhas das árvores, esse registro é traumático para a criança, porque naquele momento ela acreditava que tinha um bicho que iria pegar. O medo de escuro, situações em que as crianças foram trancadas dentro de armário de castigo, isso é terrível. Dizer que o caminhão do lixo vai pegar, que o velho do saco vai carregar. Todas essas situações precisam ser trabalhadas. Por que as pessoas têm medo? Por toda a distorção, principalmente pela quantidade de leigos fazendo regressão. Regressão é técnica psicológica. Porque qual é o problema? Quando o leigo aplica a técnica, que é fácil, ele pode não saber trabalhar com os conteúdos que emergem. Ele pode desinstalar e instalar problemas. Por exemplo, na minha vida profissional, muitas vezes já tive que consertar, vamos dizer assim, regressões mal feitas, não porque a regressão seja um risco, mas é um risco fazer regressão com leigos em psicologia. Esse é o problema. Então, o medo, de um modo geral, como quando a regressão veio para o Brasil, ela não foi regulamentada dentro da psicologia, pessoas de outras áreas aprenderam a fazer e se tornaram terapeutas, entre aspas, sem terem uma graduação em psicologia. E nós estamos montando um curso sobre esses 4 tipos de regressão, especificamente para os estudantes e profissionais da área de psicologia.